E queremos falar sobre como a razão ela é importante para a fé. Eu queria começar usando como um exemplo de fé, pular de bungee jump. Alguém já pulou de bungee jump? Sei que o Gersinho ali já. Só o Gerson? Eu, que bando de medroso. Ninguém mais pulou de bungee jump aí? Por que comparar a fé com... Eu ouvi uma voz alta, achei que mais alguém tinha pulado. Por que comparar a fé com pular de bungee jump? Porque quando a pessoa vai pular de bungee jump, ela tem a plena certeza, a confiança de que está tudo certo para pular. Ele vai olhar, vai ver certinho como está preso, vai ver que o material é de qualidade, vai ver que pessoas já pularam, vai ver que está tudo tranquilo, que ele vai pular, vai voltar, vai pular, vai voltar, vai pular, vai voltar, vai pular, e ficou lá embaixo, alguém vai descer. É tranquilo, não tem muito risco de vida. Às vezes o cara é cardíaco, sei lá, alguma coisa, né? Às vezes passou detergente no pé antes, escorrega, mas no geral vai dar tudo certo. A pessoa que vai pular de bungee jump, ela vai se certificar, ela vai ter a plena convicção de que está tudo tranquilo. Então você pode pular de bungee jump. Por quê? Porque vão usar material de qualidade. Porque vai ter profissionais qualificados para conduzir esse momento de pular de bungee jump. Vai dar tudo certo porque várias pessoas já pularam de bungee jump. Está aqui o Gersinho para provar. Gerson, depois você pode testemunhar como foi a sua experiência. Que deu certo, está vivo? Está aqui? Aí eu pergunto, quantos de vocês vão pular de bungee jump agora? Uma, dois, três, quatro, cinco, seis, 7. Já teve algumas pessoas, 8, desculpa, 9, 10. Já teve algumas pessoas que se convenceram, mas a maioria ainda não. A fé ela é parecida. Por quê? Porque nós temos que ter razão. E eu quero chegar até o fim da pregação trazendo isso. Porque ela envolve razão. Nós temos que entender os detalhes. Mas ainda assim é pular num penhasco. Ainda assim é ter a plena confiança de que eu vou me dar bem nesse pulo. Aí você pergunta, Israel, você já pulou? Não. Aí a pergunta, você vai pular? Também não. Mas tem fé em Deus? Eu tenho. Porque eu já vi dar errado o bungee jump em alguns vídeos. Mas com Deus eu nunca vejo dar errado. Com Deus tudo que Ele faz dá certo. Então por mais que às vezes seja tão louco, mais louco do que pular de bungee jump, ter fé em Deus é mais seguro e sempre dá certo. É aí que eu quero chegar. Então vamos começar falando sobre o que é fé. Porque quando nós falamos sobre o que é fé, muitas pessoas dizem, fé é acreditar que vai acontecer, que vai dar tudo certo, que as coisas vão se realizar, mesmo que não tenha lógica. Não dá para entender, mas vai dar certo. Outras pessoas dizem que fé é viver sem questionar. Não questiono, eu só vivo pela fé, né? Vou vivendo, vai dar tudo certo, não questiono nada. Isso é fé. Para outras pessoas, dizem que fé é algo que não necessita razão. Esse negócio de ficar racionalizando, lendo, entendendo, estudando a Bíblia, fazendo teologia, se aprofundando, tentando ver mais e mais a fundo, isso não é fé. Fé não necessita da minha razão, a gente simplesmente precisa crer. Eu queria então começar falando para você que isso não é fé. E há uma diferença entre fé e fideísmo. Há uma grande diferença. Muitas pessoas vivem um fideísmo religioso. Não vivem uma fé em Cristo. Não vivem uma fé religiosa. E o que é o fideísmo? O que é a fé? A fé ela envolve razão. A fé envolve nós entendermos Deus. A fé envolve nós entendermos o que acontece, por que acontece, como acontece. Enquanto o fideísmo é uma fé cega. O fideísmo você só aceita e deu. Você não questiona, você não tenta entender por que as coisas acontecem. Para entender a diferença entre fé e fideísmo. Fé é pular de bungee jump como o Gerson pulou. Estudou muito antes. Fideísmo é você estar andando no morro, alguém amarra uma corda na tua perna e diz, pula, vai dar tudo certo. E você sem se preocupar nada, pega e pula.
Isso é fideísmo. É sem se preocupar, sem olhar, sem ver, sem buscar, sem entender como viver a vida de fé. Fé, queridos, fé, ela envolve a tua razão. E antes de entrarmos sobre o que é fé, eu queria falar um pouquinho sobre o que não é fé. Primeiro, fé não é um pensamento positivo. Muitas pessoas acham que fé é pensamento positivo. Não, pensa em positivo, vai dar tudo certo, vamos lá ter energias positivas, vai dar tudo certo. Existe muito desta ideia, inclusive no meio cristão. Tem uma música que diz, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a fé em ação, vai dar tudo certo. Mas e se não der certo? E se a gente cantar, vai dar tudo certo e não der certo? Não, é só ter fé que vai dar tudo certo. E quando os meus sonhos não dão certo, quando a minha oração não dá certo, quando aquilo que eu necessito não acontece, quando aquilo que eu peço, aquilo que eu espero não acontece, daí? É falta de fé? O que está acontecendo? Então pensar que é só ter fé, pensamento positivo, que tudo vai dar certo, isso é fideísmo. Isso não tem a ver com fé. Não é com esse pensamento positivo que o Senhor vai operar na sua vida. Não é assim que o Senhor vai trabalhar na sua vida. É claro que sim, a fé ela produz esperança. Esperança é esperar algo que vai acontecer. A fé ela produz a esperança. Mas a esperança em Cristo é uma certa esperança. É uma esperança que nós podemos ter convicção, que nós podemos entender. Então a fé ela produz esperança. E nós vivemos nessa expectativa de muitas coisas que a palavra nos promete. Isso é fé. Mas eu simplesmente pensar, não, vai ter que dar tudo certo, vamos jogar a mão para cima, vamos criar uma expectativa, vamos criar uma esperança, vamos jogar uma energia positiva que vai dar certo. Isso não tem absolutamente nada a ver com fé, apenas com fideísmo. Fé também não é capacidade de superação. Muitas pessoas confundem fé com capacidade de superar os seus problemas, capacidade de superar seus desafios, suas dificuldades. Muitas pessoas acreditam que fé tem a ver com, por exemplo, uma palestra motivacional que diz, você pode, você consegue, você é capaz de realizar e superar as suas expectativas. Tenha fé que você pode. Muitas pessoas acham que a capacidade de superação é fé. E aí eu gostaria de trazer para vocês um videozinho que saiu alguns anos atrás, no jornal, no horário nobre, falando um pouquinho sobre isso. Aí está ela, uma cadelinha vira-lata que nasceu sem uma das patas dianteiras e teve a outra amputada porque era defeituosa. A dona conta que foi seu filho quem trouxe a cachorrinha para casa. Ele a salvou no exato momento em que ela estava sendo sufocada pela própria mãe. Tinha dias de vida, estava muito doente. Não conseguia mamar sem a ajuda das patas da frente. Estava desidratada. O veterinário mandou sacrificá-la. Mas a família ficou com ela. Deu-lhe o nome Faith, fé em inglês. Eles treinaram a Faith com um método científico conhecido como manteiga de amendoim. Manteiga de amendoim na colher para Faith levantar a cabeça, sentar sobre as patinhas de trás, ficar em pé, dar uns pulinhos e muita manteiga de amendoim como recompensa. Manteiga de amendoim era infalível, mas eles acreditavam que não passaria disso, que eles teriam que carregá-la no colo para sempre. One of our corgi puppies. Um belo dia, outro filhotinho pegou um osso da Faith e saiu correndo. Qual não foi a surpresa de todos, quando Faith se levantou nas duas patinhas, foi atrás correndo e recuperou o que era dela. E todo mundo ficou muito feliz. We were happy about our dog, yeah. Preciso traduzir isso também? Ela disse, a gente ficou muito feliz, cachorrinha. A gente tava... Hoje Faith tem 6 anos e chama muita atenção onde quer que vá. As patas de trás são fortíssimas. Ela faz um esforço enorme para superar a limitação. Mas consegue, de verdade. Incrível, né? Vamos concordar que é incrível. A cachorrinha que era para ser sacrificada e foi salva, foi protegida pelos seus donos, perdeu as 2 patas e conseguiu caminhar. Conseguiu se virar apenas com 2 patas.
Se nós olharmos, é um grande exemplo de uma cachorrinha que superou uma grande adversidade na sua vida. Ela conseguiu superar. E se você perceber qual que era o nome dessa cachorrinha? Fé. Porque ela teve fé, ela foi capaz de superar as dificuldades. E não sei se tu percebeu, bem no início do vídeo, a música de fundo era uma música sacra, que remete à igreja. E aí, claro, história bonita, bacana, mas só a capacidade de superar, queridos, não é fé. Não foi a fé que fez a cachorrinha superar as suas dificuldades. Até porque o animal não consegue ter fé. Se nós pensarmos que fé é capacidade de superar os nossos problemas, então sim, uma cachorra é um exemplo de fé para mim e para você. Mas não é este o exemplo de fé, por mais que seja uma história bonita. Não é este o exemplo de fé da qual os cristãos devem se inspirar. O exemplo de fé dos cristãos começa em Cristo Jesus, que morreu na cruz. O exemplo de fé dos cristãos segue os homens e mulheres de Deus na Bíblia e depois da Bíblia, que viveram suas vidas dedicadas ao Senhor, que abriram mão de muitas coisas para receber e fazer a vontade do Senhor, e que muitas vezes essas coisas eram dinheiro, eram saúde, era a vida, eram bens materiais, morreram, foram perseguidos, foram degolados, foram cerrados ao meio, como diz Hebreus 11, vimos semana passada. Pessoas que hoje vivem na região do Oriente Médio, da África, onde eles são perseguidos e mortos por causa da fé e não abandonam. Isso é exemplo de fé. E é muito mais do que uma capacidade de superação. Então, quando nós falamos em fé, amados, nós não estamos falando que fé é uma capacidade de superação. Isso não tem a ver com fé. Sim, a fé ela nos traz confiança, uma confiança num Deus que vai me ajudar no meio das minhas batalhas, e Jesus promete isso. Jesus diz que Ele vai estar conosco. A fé ela produz essa confiança do cuidado de Deus, inclusive no sim e também no não de Deus. Inclusive na realização das minhas orações ou numa realização contrária àquilo que eu espero. Eu continuo confiando em Deus. A fé é isso. Mas simplesmente achar que eu vou superar as minhas dificuldades, que isso é fé, isso não tem a ver com fé. Tem mais a ver com fideísmo. E por fim, a fé também não é um ilusionismo. Pegar aqui e colocar uma faixa na frente da igreja. Hoje é a grande noite de poderes e milagres que vai acontecer na igreja. Hoje é a grande noite da cura. Hoje é a noite da vitória na sua vida financeira, vitória contra a sua falência. Isso é o que? Isso tem muito mais a ver com ilusionismo. Sim, nós podemos pregar sobre cura, nós podemos falar sobre uma gestão financeira de acordo com a palavra de Deus, nós podemos falar sobre os milagres, sinais e prodígios do Senhor. Mas simplesmente fazer um ilusionismo, tentar enganar as pessoas que hoje vai acontecer algo, e a pessoa então ela vem para a igreja procurando uma cura, procurando uma solução financeira, e ela recebe a oração e ela não é curada, ou a solução financeira não acontece, ou o milagre na sua família não acontece, e ela questiona o pastor o que acontece, e o pastor diz o quê? Ela não teve fé. Quantas pessoas já se machucaram no cristianismo por causa desse tipo de charlatão, de falso pregador, que promete algo, não acontece e joga para ti a responsabilidade dizendo que você não tem fé. Isso é ilusionismo. Eu peguei essa foto porque essa foto é a capa de um filme, um dos filmes que eu mais gosto, mas é bem antigo, chamado Fé Demais Não Cheira Bem. E esse é um charlatão da fé, que sai pelos Estados Unidos pregando evangelho. E no final do filme, ele percebe que muito daquilo que ele inventava, mentia para atrair pessoas, para ganhar dinheiro e ofertas, muito daquilo que ele inventava, ele descobre que também acontecia. E ele vê milagres acontecendo. Então, quando nós falamos em fé, nós não falamos em vender uma ilusão. Não falamos em vender algo que, olha, vai acontecer sinais e prodígios. Mas, por outro lado, os sinais e prodígios, os milagres, o poder, a cura, a restauração, elas ainda acontecem. E elas, inclusive, alimentam a minha fé. E nós vamos ver sobre as experiências que temos que nos alimentam a fé. Os milagres, o agir sobrenatural de Deus continua acontecendo para alimentar a nossa fé. Mas nós não os vendemos
simplesmente como se fosse uma ilusão para atrair pessoas. O que deve gerar fé no nosso coração é a confiança no nosso Senhor. Então, quando nós falamos em fé, eu gostaria de convidar você a abrir comigo. Nós vamos ver um exemplo lá em Juízes, capítulo 6, versículos 11 a 22. Um texto que nos fala sobre um homem que teve fé, que tinha uma grande adversidade na sua vida, e teve que passar pela adversidade, que precisava de um grande milagre na sua vida, algo sobrenatural, e isso aconteceu. Alguém que precisava confiar em Deus, no cuidado e na soberania de Deus, e assim ele confiou. Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11. Quando nós olhamos para essa história, nós tiramos 3 princípios importantes para entender o que é essa fé e por que ela envolve a razão. E o primeiro aspecto que nós tiramos é que a fé, ela necessita de uma pessoa. Nós não acreditamos em algo, nós não acreditamos em objetos, nós não acreditamos em amuletos ou em ídolos, nós não acreditamos em coisas feitas por mãos humanas. Quando nós falamos em ter fé, nós falamos em ter fé em alguém. Para Gideão, Deus apareceu através de um anjo. E no versículo 11 diz: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho, e Gideão estava malhando o trigo. O que trouxe fé para Gideão não foi algo, mas foi uma pessoa. Foi o anjo do Senhor que chegou para ele. Quando nós falamos em fé, nós falamos em crer em alguém. E como cristãos, nós cremos em Cristo Jesus, nós cremos no Deus que é Pai, e também cremos no Espírito Santo. Existe um credo chamado credo apostólico, que algumas vezes nós recitamos, não é uma oração, mas é uma declaração de fé. E esse credo apostólico, ele é um credo que não foi escrito pelos apóstolos, mas ele é bem antes do cristianismo, bem antes do protestantismo, bem antes do catolicismo. Foi escrito pelos primeiros cristãos que viviam numa realidade de muitas heresias com relação ao cristianismo. Muitas pessoas se levantavam dizendo que era cristão e as coisas estavam bagunçadas. Então eles pegaram os ensinos dos apóstolos, o que os apóstolos criam, e eles escreveram o credo apostólico. E esse credo apostólico, ele começa dizendo: em quem nós cremos? Eu creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, e eu creio no Espírito Santo. A fé cristã, ela é baseada num trino Deus. Nós não cremos numa estrutura de igreja, nós não cremos em algum elemento, não cremos em algum objeto, numa vela, nisso, naquilo. Nós cremos num Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o alvo da nossa fé, esse é o objeto, esse é o foco da nossa fé. Nós cremos num Deus que é verdadeiro, que é real, que criou todas as coisas. E é impossível viver sem que alguém tenha criado. Nós cremos num Cristo Jesus que comprovadamente viveu e que morreu e que ressuscitou e venceu a morte. E nós cremos no Espírito Santo que veio sobre nós em Pentecostes e permanece conosco todos os dias e vai permanecer até o fim dos tempos. Esse é o trino Deus, que é um, mas é Pai, é Filho e é Espírito Santo. A nossa fé necessita desta pessoa. Ele é quem produz a fé dentro de nós. Segundo aspecto interessante dessa história de Gideão é que a fé, ela também admite questionamentos. Se nós olharmos aqui novamente para essa história, qual foi a primeira fala de Gideão ao anjo? Gideão olhou ao anjo e disse: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Nos tirou lá do Egito, trouxe para cá a terra prometida, e eles já estavam na terra prometida, tudo certinho, já temos a nossa terra, e agora a gente planta, os midianitas roubam, a gente planta, os midianitas roubam. Não sei se você percebeu, ele estava tentando esconder o trigo onde ele fazia o vinho. Está tentando esconder, com medo dos midianitas. Então vem um anjo e ele diz: Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Está questionando Deus. Está questionando aquilo que acontece.
Uma outra pessoa que questiona Deus, um homem que é conhecido como pai da fé, Abraão, saiu da sua terra e largou sua família, seus pais, pegou sua esposa, seu sobrinho e foi seguindo ao Senhor para onde o Senhor o queria levar. Talvez você conheça essa história. E num determinado momento, quando Deus chega a ele para falar com ele, a primeira palavra que Abraão fala para Deus, já tem falas de Abraão para seu sobrinho Ló, para o reis que ele encontra no caminho, mas a primeira fala de Abraão para Deus, para o anjo do Senhor, é: como eu vou ser pai de uma grande nação sem um filho? Ele está questionando. O Senhor me chamou para sair de casa, que eu seria o pai de uma grande nação, mas eu estou velho, minha esposa está ficando velha, ela é estéril, não tenho filho, como eu vou ser pai de uma grande nação se eu não tenho filho? Está trazendo um questionamento. E o maior dos exemplos, Cristo Jesus na cruz diz: por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Voltando novamente para Gideão, no versículo 15, ele mais uma vez questiona: e como eu vou libertar Israel dos midianitas, se a minha família é a mais pobre, e eu sou o menor da minha casa? Como eu vou libertar Israel, se a minha família é a mais pobre? Quando nós olhamos aqui, queridos, nós vemos uma série de questionamentos, e a fé, ela admite que a gente venha trazer questionamentos para Deus. A fé, ela permite que nós venhamos a fazer. Mas questionar a Deus, você tem que entender que não é duvidar de Deus. Questionar não é duvidar. Quem questiona faz isso para obter resposta. Quem duvida até faz pergunta, mas só para provar que a sua dúvida estava certa. Quem questiona Deus, o faz para que Deus possa trazer respostas para ele. Quem questiona Deus com dúvida, faz essa questão apenas para provar: realmente Deus não é bom, realmente Deus não existe. A verdade é que quando nós falamos em questionamentos, nós podemos comparar esse questionamento com a diferença entre o veneno e o remédio. Você sabe qual que é a diferença entre tomar veneno e tomar remédio? É a dose. Se você toma na medida certa, remédio. Se você toma na medida errada, é um veneno que pode te matar. A diferença entre remédio e veneno é a dose. Isso, falando sobre os questionamentos que nós levantamos, nos faz entender que questionar a Deus com desejo de duvidar dele é veneno. Questionar a Deus com desejo de mostrar que Deus não existe, ou com desejo de mostrar que Deus não é bom, é veneno. Isso vai trazer morte para você. Agora, questionar a Deus com desejo de entender o que acontece, o que Ele está falando, o que Ele quer da sua vida, ou por que as coisas estão acontecendo assim na sua vida. Questionar a Deus com desejo puro e simples de tentar entender Deus e ter uma resposta de Deus, é remédio nas nossas vidas. Porque nós vamos começar a descobrir e conhecer mais Deus e a sua vontade. Eu ouço várias vezes algumas pessoas falando, e eu mesmo já falei isso, mas hoje essa frase é uma frase que eu já não consigo mais falar e concordar. É que muitas vezes as pessoas dizem o seguinte: nós não devemos perguntar para Deus o porquê. Nós temos que perguntar o para quê. Dá um problema na vida, não vou perguntar por quê, vou perguntar para quê. Já pensei disso, já falei isso, mas hoje nós entendemos que essa frase tem a ver com o meu pensamento. Eu não posso questionar Deus. Não vou perguntar o porquê. Eu vou pedir: Deus, para quê então? Eu só quero fazer aquilo que Ele tem para mim. Só quero aceitar. Mas eu jamais posso questionar a Deus. Mas a verdade é que na vida, nem sempre tem um para quê. Tem situações da vida que não tem um para quê. Que simplesmente são problemas, dificuldades, desafios que nós enfrentamos, que são normais da vida, normais de uma humanidade, de uma sociedade que pecou e está longe de Deus. Então surgem doenças, muitas vezes morte, não tem como fugir da morte.
Muitas vezes há falcatruas, há roubos e nós somos vitimizados por essas situações, ou não administramos bem alguma coisa e as coisas não vão legais. Simplesmente, às vezes, não tem um para quê. Deus não tem, não, Deus tem um propósito com isso. Às vezes Deus não tem um propósito, simplesmente é a tua vida seguindo o curso. Faz parte da vida. E muitas vezes, quando nós estamos doentes, nós estamos com problema, nós estamos com dificuldade, simplesmente falar para quê não é o suficiente, porque o nosso coração diz, por que Deus? Por que está acontecendo isso? Foi o que Abraão fez, foi o que Gideão fez, foi o que Jesus fez. Por que o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse conosco, diz Gideão? Por que eu não tenho um filho, diz Abraão? Por que me desamparaste, diz Jesus? São porquês. Perguntas que eles fazem para entender um pouco mais a Deus e aquilo que está acontecendo. Então, quando nós falamos em questionar a Deus, nós entendemos que na vida nós podemos pedir o porquê, mas e o para quê também. Quando nós orarmos, Deus, por que está acontecendo? Tem algum propósito com isso? Podemos trazer este questionamento. Podemos perguntar para Deus para poder entender um pouco melhor. Isso não quer dizer que você vai duvidar de Deus. Isso não quer dizer que você não vai confiar no poder sobrenatural e poderoso de Deus. Isso quer dizer apenas que você quer entender melhor os planos, a vontade, aquilo que Deus tem para a sua vida. E sabe o que acontece quando você olha para Deus e pede, Deus, por que isso está acontecendo? Sabe o que acontece? Deus, ele responde. Deus, ele responde, ele não fica calado. A hora que você chegar para Deus e falar, por que, Senhor? Ele vai responder. Para que, Senhor? Como, Senhor? E isso, Senhor? E ele vai respondendo, como um pai maravilhoso, que procura ensinar o seu filho aquilo que ele tem de conhecimento. Quando meus filhos chegam e me perguntam uma coisa, eu não pego e diz, não te interessa. Faz só e deu. A gente procura ensinar. Pai, por que você aperta ali para piscar a luz quando você vira o carro? Isso é uma coisa rara, é uma boa pergunta de se fazer, porque cada vez menos as pessoas fazem isso. Mas tem um propósito, é para o pai virar. Pai, por quê? A gente procura o quê? Procura explicar. E mesmo naquela fase que a criança, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Você vai explicando, vai explicando, vai explicando. Até que um momento você pega e fala assim, não, espera um pouco, você já vai entender. E às vezes Deus faz isso com a gente. Senhor, mas por quê? Mas por quê? De repente fala, não, espera um pouco. Quando você crescer, você vai entender um pouco mais. Apenas confia no Pai. Quando nós questionamos a Deus com desejo de aprender, Ele responde. E quando Ele responde, nós entendemos. E por isso questionar é importante, porque Ele amadurece a minha fé. Dentro da medida de um questionamento para entender a vontade de Deus, sem abrir mão da confiança que nós temos no Pai. E a terceira dica que nós pegamos sobre fé, nesse exemplo, nessa história de Gideão, é que a fé, ela necessita de experiências. A fé, ela necessita de um conhecimento. Eu preciso experimentar, eu preciso ter experiência. Eu preciso ter evidências desse poder de Deus na minha vida. Ter evidências, ter milagres, ter agir dos mais simples aos mais sobrenaturais é extremamente importante para manter a minha fé acesa. Gideão precisou de experiências. Ele viu o anjo, ele questionou o anjo, ele teve as respostas do anjo, estava tudo certo. Mas antes de ir, ele ainda precisava ter a certeza, ele precisava ter evidências daquilo que o anjo falou. Então nós lemos neste texto que a partir daquele momento ele foi e trouxe alimentos para aquele anjo, e o anjo tocou o cajado em cima de uma pedra e pegou fogo. É uma experiência sobrenatural. Porque ele fez pegar fogo de cima de uma pedra. Vamos concordar que é bem difícil. Com um molho por cima. Não tinha nem uma lenha ali embaixo para pegar fogo. Foi uma experiência. Se você depois continuar lendo Gideão, antes de ele ir para a guerra, nós vemos aquela famosa história onde ele, nesse mesmo anjo, ele diz, olha, para ter certeza de que sou eu, faz com que amanhã de manhã o chão esteja molhado do orvalho, e eu vou deixar o algodão aqui e esse algodão não mole. E no outro dia de manhã, o chão molhado, o algodão seco.
Aí ele ainda não convicto, ele diz, olha, então faz que amanhã de manhã o algodão esteja molhado e o chão esteja seco. E no outro dia, o algodão molhado e o chão seco. E aí ele teve 3 evidências sobrenaturais de que Deus era Deus. De que aquele anjo era de fato enviado de Deus e que Deus de fato tinha um chamado para ele. As evidências ajudaram Gideão a desenvolver sua fé. O Salmo 34:8 diz, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Mas esse provai não quer dizer de pôr Deus à prova, quer dizer de experimentar. Ó, experimentem e vejam que Deus é bom. E como nós experimentamos e vemos que Deus é bom? Lendo a palavra, buscando a palavra e obedecendo ela. E à medida que nós vamos obedecendo as Escrituras, nós vamos vendo que as bênçãos vão vir, que Deus vai falar, que Deus vai manifestar, que Deus vai restaurar, que Deus vai mudar, que a nossa fé vai ficar mais forte, que a paz vai reinar na minha vida, na minha casa, e que de repente milagres grandes venham acontecer na minha vida, a partir do momento que eu leio as Escrituras e eu as obedeço e eu as sigo. Mas de repente você diz, olha Zé, mas tem coisas na Bíblia que eu não consigo entender ainda. Tem coisas na Bíblia que são muito difíceis para que eu venha a cumprir e obedecer. E eu fico feliz com isso. Porque para mim tem coisas na Bíblia que são muito difíceis, que são desafiadoras de ir e praticar. Isso é normal de filhos que não entendem toda a visão que o pai tem para as nossas vidas. Eu ainda hoje leio às vezes as Escrituras e penso, nossa, como é difícil eu conseguir cumprir esse pedido de Deus. Eu ainda hoje leio algumas coisas da Bíblia e penso, mas será que é isso mesmo? E começo a estudar e entender se é realmente aquilo que Deus está falando. Nós vivemos numa sociedade, em tempos em que muitos pseudo-pregadores, eles fazem pregações barbárias dizendo que, olha, é mais fácil a gente contextualizar a Bíblia para aceitar a sociedade como ela está hoje. Precisamos mudar algumas coisas que são retrógradas e trazer para os dias de hoje. Mas a Bíblia é a palavra de Deus e ela não pode ser mudada. Porque ela conhece o homem. Porque ela é real e verdadeira para o homem desde que ele foi criado. E vai continuar sendo muito real e verdadeira para o homem até que o mundo acabe. Porque ela fala do homem e do amor de Deus pelo homem. E a tecnologia muda, mas os pecados, as barbárias, as dificuldades, elas continuam sendo as mesmas. Os desafios continuam sendo os mesmos. Então nós não estamos aqui para mudar a Bíblia, estamos aqui para buscar ela e obedecer ela. Aí você diz, Zé, mas você acabou de falar que fideísmo é uma fé cega, e ler a Bíblia e não entender e simplesmente obedecer, isso é fé ou é fideísmo? Aí depende como você vive a sua vida de fé. Porque eu já entendi que esse Deus é real. Eu já o senti, eu já conversei com Ele, eu já vi o efeito dele na minha vida. Eu não tenho dúvida de que Deus criou o mundo, de que Cristo morreu e ressuscitou, de que o Espírito Santo está aqui. E eu sinto Ele constantemente, eu sinto Ele neste momento. Eu sinto e vejo Ele fazendo grandes coisas na igreja e na vida da igreja. Eu sei que muitas vezes eu já cheguei para Deus de joelho e questionei a Deus. E perguntei por que isso está acontecendo, por que aquilo está acontecendo. Já trouxe muitos questionamentos e eu estou sempre trazendo outros para Deus. E Ele tem me respondido. E eu já vivenciei várias experiências, das mais simples às mais sobrenaturais na minha vida. Então eu tenho plena certeza de que Deus é o meu Deus. Que Ele é vivo, que Ele é superior a mim e que Ele conhece todas as coisas. E então quando Ele diz algo que eu não consigo entender ou que eu acho desafiador para mim, mesmo assim eu obedeço. Não por uma fé cega, mas porque eu sei, eu tenho experiência suficiente, eu tenho vivido com Deus, eu tenho alimentado a minha fé ao ponto de crer que Ele é Deus e que aquilo que Ele fala vai ser melhor para mim. Mesmo que eu acho que não, eu sei que vai ser melhor para mim. Porque eu vivo uma fé onde eu vejo a corda bem amarrada, com o material bem fixado, com várias pessoas pulando. E então eu pulo daquele penhasco, porque eu sei que eu vou chegar e vou voltar, vou chegar, vou voltar, até que aquele pulo se acabe.
com Deus, eu tenho a certeza de fé. Então a fé, ela exige sim, que eu dê um passo que vai além da minha coragem, que vai além da minha compreensão, que vai além da minha capacidade. Mas eu só dou esse passo porque eu conheço Deus, porque eu compreendo Deus, e porque a minha razão me deixa bem claro de que Ele é o Deus verdadeiro, de que Ele opera e aquilo que Ele fala jamais vai falhar, porque esse é o nosso Deus. E aí eu termino perguntando: como você tem vivido a sua vida de fé? A sua vida de fé é uma fé cega? Você tem vivido uma vida de fé sem razão? Simplesmente aceitando? Simplesmente cumprindo o que é o normal? E aceitando o que todo mundo aceita? Ou você já encontrou uma razão para ter fé? Porque é para isso que o Senhor Jesus te chama. Cristo Jesus, Ele te chama para que você possa encontrar nele toda a razão para a sua fé. Jesus Cristo te chama para que você possa encontrar nele toda a razão, todo o fundamento da sua fé. Amém?